Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível, mas ele não é superior a todas as coisas no meu coração. Pois o meu trabalho é maior que tudo, no céu e na terra, inclusive minha família, amigos e dinheiro. Nada disso parece estar em harmonia, por isso vivo em constante caos e desespero. Mas eu sou a cabeça do meu corpo, eu sei o que é bom e o que é ruim, e minha felicidade tem primeiro lugar em tudo. Pois é a minha vontade que define o que completa a minha vida, não a vontade de Deus ou da igreja, porque todo o universo gira em torno de mim. Deus trouxe a paz por meio da morte do seu Filho Jesus na cruz, mas eu escolhi viver todas as coisas mais na terra do que no céu. Colossenses capítulo 1, vou ler a partir do versículo 15. Eu creio que esse é um texto que, em forma de um hino, não aparece tanto em português. Da forma como ele foi escrito, não tem tanta rima. Mas é um hino do apóstolo Paulo à pessoa do Senhor Jesus, como nós cantamos há pouco. Esse último hino aqui, com foco em Deus. É um hino de gratidão, é um hino de reconhecimento do que Jesus é. Por isso, quero ler para você a partir do versículo 15 de Colossenses capítulo 1. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afaste da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo. E que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu tinha um herói, como eu creio que todos vocês tiveram nessa fase, alguns continuam tendo hoje. Mas o meu herói era um herói chamado Jerônimo, o herói do sertão. Naquela época não tinha televisão, a gente ouvia no rádio. Às 7 da noite, antes da Voz do Brasil, eu ouvia Jerônimo, o herói do sertão, e minha mãe assistia, depois da Voz do Brasil, O Direito de Nascer. Alguém lembra disso? Eu acho que eu sou um dos mais velhos, se não o mais velho aqui, gente, né? Albertinho, lembra do Albertinho no Direito de Nascer? Alguns falaram, mas Jerônimo era o meu herói. Ele resolvia todos os problemas. Ele libertava todos os cativos. Ele tinha um sariqui, que um garotinho que andava com ele, moleque saci, né? Um garotinho franzino na minha imaginação. Mas ele era, na minha cabeça, um homem de quase 2 metros de altura, andava num cavalo branco, cheio de cartucheira, esporas. Eu lembro de uma história que eu nunca esqueci, quando na história a filha do prefeito da cidade foi sequestrada. E a história demorou talvez uns 3, 4 meses. A gente fica esperando quando vai terminar, como vai terminar. O Jerônimo foi preso, conseguiu sair da prisão. E o último capítulo ele chega, não dá para ver, eu ouvia, né? Com a filha do prefeito, ela chorando de alegria, entrega para o pai. E o pai agradece o Jerônimo. Eu falei, esse é o meu herói. Um dia eu estava com minha mãe,
no Recife, numa loja chamada Loja Venda Leal. E de repente minha mãe me dá aquele cotovelão, como ela custava dar, uma empurrada. O que é que eu fiz de errado? Nada. Vê aquele ali, eu falei, quem? Aquele é o Geraldo Liberal. Eu falei, Geraldo Liberal? É, o Jerônimo, herói do sertão. Mas que decepção. Porque eu imaginei ele, um homem de 2 metros de altura, forte, cavalgando no cavalo branco, cheio de catucheira e espora, baixinho, magrinho. Mas o pior não foi isso. Ele era o meu herói. Eu adorava o Jerônimo. Ele passa por mim e nem sequer me olha. Nem sabia quem eu era. Para uma criança, aquilo foi muito delicado. Que decepção. Meu herói, o libertador, o conquistador, nem sabe que eu existo. Mas nesse texto que eu li, nós temos o nosso herói, o Senhor Jesus Cristo, que é muito mais do que um herói. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o próprio Deus. Mas, quando Ele olha para mim e para você, Ele sabe quem é seu nome, e Ele tem uma história com você. Ele tem uma vida que atrai. Ele tem uma vida que faz a gente querer andar com Ele. Assim como eu era criança, eu queria ser, quando crescesse, o Jerônimo. Jesus é aquela pessoa que nos atrai e quer oferecer para a gente a vida que você deseja, às vezes nem sabe definir. Mas o que é que faz Jesus ter essa vida que atrai você e a mim? Por que a vida dele atrai? Eu vou olhar algumas razões. A primeira delas é porque Jesus realmente está acima de todas as coisas. A vida dele atrai porque ele tem uma vida que está acima de tudo. Por exemplo, o texto diz que o Filho é a imagem do Deus invisível e é o supremo de toda a criação. Se você tem uma tradução mais antiga ou atualizada, eu estou lendo a nova versão transformadora aqui, sua tradução deve dizer assim que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas por que que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? E nesse capítulo, ele aponta Jesus como o mais importante, o supremo e o reconciliador. O problema na igreja de Colossos não era um problema externo. Embora que era uma cidade cosmopolita, havia muita gente passando de um lugar para outro, em vários lugares do mundo. Mas o problema da igreja não era a influência tanto do mundo em termos de comportamento, mas era dentro da própria igreja. Pessoas influenciadas pela cultura grega começaram a dizer que Jesus não era Deus, que Jesus era uma emanação de Deus. Podia ter sido uma espécie de criação de Deus, como se Jesus houvesse sido criado, mas ao longo do tempo ele perdeu aquelas características de Deus, se tornou um simples raio de Deus. E outra coisa, quando viveu aqui na terra, por sua emanação, ele não tinha corpo. E na verdade, quando o Jesus foi à cruz, não foi o corpo dele que foi à cruz, foi apenas um espírito. Agora, se você imaginar as implicações dessa compreensão, é que se o corpo de Jesus não foi à cruz, o sacrifício dele foi em vão. Ele não sentiu o que você sente. Ele não passou pelo que você passa. Por isso, não é aquele herói, não é aquele Deus. Por isso, Paulo diz, a primeira coisa é que, por que a vida dele atrai? Atrai porque ele está acima de todas as coisas e porque ele é Deus. Ele diz, o Filho é a imagem do Deus invisível. Tudo que Deus tem está em Jesus. Também, mais para frente, no versículo 19, ele diz, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Outras palavras, o que Deus é, o que Deus Pai é, Jesus é. Você pode perguntar, mas hoje não se pensa assim. Talvez não se pensa tanto assim mesmo lá fora, ou Jesus é ou Jesus não é. Mas às vezes o problema é que quando a gente não crê em Jesus como Ele é, a gente passa a ver como se Ele não fosse o que Ele é. Isso tem muitas implicações para a gente. Por isso, Paulo aponta, Ele é a imagem de Deus. O que de Deus não pode ser visto, de Deus em Jesus é visto. Eu creio que vocês lembram, já viram em cinema pelo menos, né? Alguns aqui, uma máquina de escrever. Alguém sabe o que é uma máquina de escrever? Ok, vocês não estão tão antigos assim, né? Mas quando você não digitava, né? Você teclava, datilografava.
Quando você apertava uma tecla, aquela haste da tecla batia numa folha de papel, mas entre a haste e a folha de papel havia aquela fita preta, né? Às vezes vermelha e branca, né? De carbono. E quando a haste batia na fita, em seguida o impacto causava na folha branca o mesmo modelo que estava na tecla. Era a imagem, era igualzinho, era a marca. Jesus não é cópia de Deus, mas Jesus é o próprio Deus, é a marca visível de Deus. As pessoas que conviveram com Jesus na época puderam tocar no corpo dele. Mas o texto diz também que, na minha tradução, diz que ele é supremo, a tradução mais literal do conceito, não da palavra. A sua diz ele é o primogênito da criação. E quando esse conceito foi usado com essa palavra, se ele é o primogênito, ele foi feito em primeiro lugar. Mas não é isso que a palavra carrega. A palavra que Paulo usa carrega a ideia de supremacia, de importância, daquilo que é o mais importante. Porque Jesus é o mais importante, porque ele é Deus. Então ele tem uma atração. A vida de Jesus atrai porque ele atrai você primeiro porque ele é Deus. Mas não somente porque ele é Deus, mas porque ele criou todas as coisas. Você deve estar lembrando, bom, mas quem criou não foi Deus? Lembre que a Trindade é Deus. O Pai planejou a criação e o Filho executou. Porque no versículo seguinte diz, por meio dele, através de Jesus, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, as autoridades do mundo invisível. Tudo. Desde o universo. Eu vejo se vai aparecer na tela uma foto das galáxias. E diz os astrônomos, os que estudam as galáxias, que nessa foto, não está tão claro ali, mas aqueles pontinhos pequenos que você vê na foto, são galáxias. E diz os cientistas que provavelmente existem cerca de 55 bilhões de galáxias no universo. E em cada galáxia, cerca de 4 bilhões de estrelas. Quem criou isto? O nosso Deus. Mas, ao mesmo tempo que ele criou coisas muito grandes, ele criou coisas pequenas também. Você não sabe, o beija-flor. Tem foto do beija-flor também ali. O coração do beija-flor bate 21 vezes por segundo. Quando ele voa, ele bate 60 vezes, a asa dele bate 60 vezes por segundo. Quem criou? Deus. Agora, ele não somente criou essas coisas que eu mencionei, disse que as coisas que podemos ver, as que não vemos. Você não vê a eletricidade, mas ela existe. Você não vê a força da gravidade, mas você sente. Se você chegar de um prédio de 20 andares, você vai cair. Você não vê, mas foi Deus que criou. Mas Deus criou também aquilo que a gente vê em termos de governantes. Se temos um governo, mesmo que você diga a luz da Lava Jato, Deus criou. Deus não criou o mal. Mas o que está no que você vê, o que você não vê, em última análise, Deus tem o controle dessas coisas. Deus usou aqui, o texto fala aquilo que e as autoridades do mundo invisível. Aqui é uma linguagem técnica que tem a ver com os demônios. Eles foram criados puros, perfeitos. Mas por causa da queda, se tornaram demônios. Não é que Deus criou o demônio, Deus criou anjos. Os anjos caíram também. Então, em contraste com aquilo que as pessoas dizem que Jesus dizia naquela época, Jesus não era Deus, Paulo disse, Jesus é Deus. Jesus está acima das coisas, de todas as coisas. Ele tem uma vida que atrai, porque ele está acima de tudo, ele criou tudo, mas há outro detalhe interessante, para ver como a vida dele atrai, é que, o versículo seguinte, diz que ele mantém todas as coisas em harmonia. Ele mantém todas as coisas em harmonia. Sabe por que nós temos, não claro, em todas as regiões do mundo, outono, inverno, primavera e verão? Tem a ver com a inclinação da Terra. 23 graus a Terra está inclinada em relação ao seu eixo. Se
a terra movimenta-se, se muda a forma como a terra está inclinada, ou teremos um planeta totalmente quente, totalmente frio, não conseguiríamos sobreviver. O que é que Deus, o que é que faz a terra manter-se na sua forma inclinada? É Jesus. Se, por exemplo, a lua, por algum acidente, se afastasse ou se aproximasse mais da terra, a terra inteira naufragaria por causa do poder que a lua tem sobre as águas. Quem é que mantém tudo em harmonia, em controle? É Deus. Você pode dizer, estava no jornal sexta-feira, desde quinta dos jornais americanos e aqui também, um furacão na costa do Texas, nos Estados Unidos. Você pode perguntar, mas então, algumas horas Deus perdeu o controle? E os tsunamis? A resposta para isso é que a queda, o pecado do homem, o pecado de Adão, afetou todo o universo e não apenas a gente. A queda gerou selvageria entre os animais. Mas o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que a própria criação geme, ansiando por uma intervenção de Deus. Então, outra coisa que o texto tem a ver aqui, por Jesus ser Deus, a vida dele atrai, porque a queda atrapalhou, a queda danificou aquilo que existe no universo. Mas a despeito de tudo isso, em última análise, Deus continua tendo o controle, mesmo quando eu acho que ele perdeu. Agora, a vida dele atrai não somente porque ele está acima de todas as coisas. Mas de acordo com o texto, tem outra coisa que faz a vida de Jesus ser atraente, nos atrair para ele. Agora a intervenção do Pai, que diz também que Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. A palavra cabeça tem a ver com fonte, tem a ver com provisão. Então, pensando na igreja, aquilo que você é, aquilo que eu sou, aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, por sermos parte do corpo de Cristo, tudo que nós temos vem dele. Mesmo quando eu não reconheço, mesmo quando eu não percebo, ou mesmo talvez que eu não queira depender tanto dele, o fato é que ele é Deus, ele está acima de todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele mantém tudo em harmonia, embora que esse controle foi afetado pela queda. Mas não quer dizer que ele não tem controle, mas ele também é o seu cabeça, é o meu cabeça, porque eu sou parte do corpo de Cristo. E como cabeça, às vezes eu posso achar que as coisas estão em desarmonia, quando eu olho para Jesus como cabeça. Quando a minha vida perde um pouco do sentido, quando eu perco o emprego, eu perco a saúde, será que Jesus está em controle? Em última análise, sim, porque você é parte do corpo dele e o corpo dele obedece ao que a cabeça manda. Então nada que acontece com você está fora do controle do cabeça, que é Jesus. Mas, lembra do Jerônimo do Sertão que eu falei que ele passou por mim? Quem passou por mim não foi o Jerônimo, foi o Geraldo Liberal. Deus não muda de nome. Mas quando Deus passa por você e por mim, ele fez algo que é além da nossa imaginação. Porque a despeito da queda ter afetado a criação e nos afetado, nos afastado de Deus. No versículo 20 diz, e por meio dele, por meio de Jesus, o Pai reconciliou consigo. Quer que na sua Bíblia? Está escrito que é na sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia, gente? Por meio dele, o Pai reconciliou todas as coisas. A vida de Jesus atrai, porque Jesus tem o poder de reconciliar tudo. Claro, esse texto aqui é um texto profético também. Quando você vai para o profeta Isaías e imagina o mundo como vai ser quando Jesus voltar. Entre outras coisas, Isaías diz que a criança vai brincar com a serpente.
quando Jesus voltar. Eu acho que você, que é pai, mãe, ou especialmente avô e avó, nunca deixaria o seu neto, sua neta, brincar com a serpente. Embora que tem gente que cria cobra. Mas você se tornar aquela serpente um objeto de brinquedo com o seu filho, certamente não. Por que não? Porque a serpente, por natureza, é selvagem. Mas quando Jesus voltar, por ele reconciliar consigo e com ele com o Pai, todas as coisas, o profeta diz que a criança vai brincar com a serpente, que o leão vai habitar junto com o cordeiro e não vai devorar o cordeiro. Isso é a reconciliação que Deus vai causar no futuro entre a criação e Ele mesmo, porque tudo está debaixo dele. A palavra reconciliação aqui ela é muito interessante. Ela surgiu no contexto, primariamente no contexto financeiro. O João pegou R$500 do Pedro, isso na antiguidade. Então, Pedro ficava reclamando que o João não pagava, então Pedro ia no juiz, e o juiz, que o juiz fazia, trazia o João e o Pedro para uma conversa, e ele tentava trazer o João e Pedro para uma conversa que o problema fosse resolvido. Ele colocava as partes juntas de novo, as partes não se falavam, as partes estavam separadas, tinha um problema entre eles que era a dívida, então o juiz tentava trazer os dois juntos novamente, colocava os dois juntos e a dívida era paga. Outro contexto que a palavra era usada muito na antiguidade era no contexto de divórcio. Quando o marido queria dar uma carta de divórcio para a esposa podia alguém pedir ajuda, essa pessoa trazia as duas partes juntas e tentava uma reconciliação. A ideia da palavra reconciliação traz em si a ideia de colocar junto de novo aquilo que estava separado. Carrega a ideia de mudança, de transformação, de forma de pensar. Aqui o texto diz que, através do corpo de Jesus, lembra que eu disse que os gnósticos, eles não diziam que Jesus tinha um corpo. Mas o texto diz que, através do corpo de Jesus, através do que Jesus fez na cruz, o sacrifício dele afeta você e a mim, mas afeta a criação como um todo, porque ele reconcilia consigo todas as coisas. Quer dizer então que quando Jesus voltar, não vai ter mais furacão, não vai ter mais tsunami, a criança pode brincar com a serpente por causa do que Jesus fez. Essa é a palavra reconciliar. Mas Jesus não somente tem uma vida que atrai, porque ele está acima de todas as coisas, também porque ele reconcilia todas as coisas, ele põe as coisas juntas de novo, aquilo que estava separado. Mas olha o que ele diz a partir do versículo 21. Essa reconciliação, isso inclui vocês e a mim. Isso inclui a nós. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. O meu herói nem sabia que eu existia. Mas Deus foi atrás de você, atrás de mim, para nos trazer de volta. Colocar-nos juntos. Mas ele diz uma coisa interessante, é que antes nós éramos inimigos, separados de Deus, alienados. Você pode dizer, mas eu não sou alienado de Deus. Eu venho aqui todo domingo, eu vou numa igreja todo domingo, eu dou minha oferta, eu faço as coisas certas. Mas isso não quer dizer muita coisa, a não ser que você passe por esse processo de reconciliação. Mas eu só vou entender o que é esse processo de reconciliação se eu entender que eu sou inimigo de Deus. E o que é que o inimigo faz? Em geral, o inimigo ele não é passivo em relação a alguém.
O inimigo vai contra, o inimigo ataca. E como é que a gente ataca Deus? Não fazendo o que Deus quer. Mas você pode dizer para você mesmo, mas eu não sou tão ruim. Eu não sou essa pessoa que era inimiga de Deus. Eu só vou entender como eu sou inimigo de Deus se eu me comparar com Deus. Mas será o que é que a gente faz? A gente se compara com o outro, contra a pessoa. Se você se comparar com Hitler, quem é melhor, você ou Hitler? Alguém quer responder? Quem é menos ruim? Eu. Você não matou 6 milhões de judeus, matou? Então, quando você se compara com Hitler, você vai dizer, mas eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão inimigo de Deus. Ok. Você pode dizer também, eu nunca roubei. Se você se comparar com, eu vou usar o que a mídia diz, tá bom? Se você comparar com alguém da Lava Jato, eu nunca roubei milhões. Eu só roubei uma canetinha Bic no meu escritório, no meu trabalho. Sem querer, um dia estava escrevendo, coloquei no bolso. Quando eu cheguei em casa, caneta Bic custa, não sei, R$1, R$2. Eu não sou tão ladrão assim. Ok. Então não sou tão inimigo de Deus. Mas meu querido, minha querida, a comparação não pode ser entre duas pessoas. Tem que ser entre você e Deus. Para saber se você é inimigo dele ou não. Então, realmente você nunca matou ninguém como Hitler. Matou, mas, se você lembrar um dos 10 mandamentos que diz não matarás. E se você lembrar o que Jesus disse que você ouviu o que foi dito, não matarás, mas toda vez que você se ira com alguém, está em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, cada vez que você se ira contra alguém, e baseado nesta ira, você age contra a pessoa, você é digno do inferno, tanto quanto Hitler. Aí vamos ser honestos. Quantos assassinos temos aqui? Essa não é a minha igreja não, quero mais honestidade. Você já teve vontade de matar um motoqueiro que arrancou o seu retrovisor do seu carro? Bom, mas eu nunca matei, mas tenho vontade de matar. E Jesus falou, se você teve a vontade, é o mesmo pecado. A comparação não é entre você e outra pessoa, entre você e Deus. Quer outro exemplo? Está escrito, não adulterarás, não está? Ok. Todo mundo sabe disso. Não tem nenhum adúltero aqui, eu creio. Mas Jesus falou, todo aquele que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já adulterou com quem? Com ela. Você não é o dono da Playboy dos Estados Unidos que tem uma mansão com abriga as meninas da Playboy. Mas sendo honestos aqui, entre nós, quantos aqui já adulteraram? Só o pastor, gente? Eu sei que minha mulher me ama, está aqui na frente. Mas honestamente, pode levantar sua mão. Essa é a minha igreja. Honesta. Somos ou não inimigos de Deus? Sim ou não? Sim. Mas Jesus não é Jerônimo, o herói do sertão. Jesus é aquele que reconciliou com Ele, você e eu, através do sacrifício do corpo dele. E quando eu creio desta forma, quando eu creio que, não como os agnósticos, não como os gnósticos, mas eu creio que Jesus tomou a forma de homem, Jesus é Deus, Jesus tinha um corpo. E Jesus foi até a cruz.
E na cruz morreu por mim e por você. Para pôr a gente de volta de novo com Deus. Porque embora a gente fala apenas que Jesus é o passaporte para o céu, a gente pensa muito no céu ou no inferno, quando a gente pensa. Mas a intervenção dele, esta reconciliação começa hoje. Porque ele diz que por causa dessa reconciliação, como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. A ideia da palavra santidade aqui não quer dizer que você nunca peca, nunca mais vai pecar depois que crê nessa reconciliação. Mas você vê com o fato que você foi colocado numa posição de ser separado por Deus, de pertencer a Deus, e agora a sua vida tem razão de existir, porque você quer agradá-lo. E daí quando eu peco, quando eu tenho pensamentos impuros, quando a minha ira me leva a agir da forma errada, quando eu reconheço o meu pecado, eu faço isso não com medo do inferno, mas porque eu não quero desagradar aquele que me reconciliou com o Pai. Ele diz que por causa dessa reconciliação, você vive sem culpa. Das coisas mais que geram ansiedade na nossa vida é a culpa. Mas quando eu vou para Jesus e digo, Jesus, eu sou pecador, realmente eu agi como teu inimigo. A culpa que devia sobre mim, a punição que devia subir sobre mim, foi sobre o corpo de Jesus. E ele retira a culpa porque ele perdoa. Ele não me trata na base do que eu fiz, mas na base do que Jesus fez por você e por mim na cruz. Por isso a vida dele atrai, que uma vida que era para mim, você vê como nós somos pecadores. Mesmo ele diz, eu quero me reconciliar com você. A iniciativa é dele, creia em mim. Mas ele não somente tira a culpa, mas diz que não há mais acusação. Imagine você em casa. Às vezes você brigou com o esposo, ou com o esposo, ou com o seu esposo. Ela pisou na bola com você ontem, queimou a comida que você estava com vontade de comer, estragou a comida, você chega e não tem comida. Aí ela fala assim, amorosamente para você, é que eu queria jantar fora com você, querido. Aí daqui a 2 semanas, acontece a mesma coisa. Ela vai pedir perdão e você fala, queimou de novo. Alguém já falou assim? Ninguém, né? Aqui ele diz que, quando eu peco de novo, Deus não diz, de novo. Não. Porque ele apagou tudo. Não tem mais acusação. Isso é por causa dele ter posto você e ele junto de novo, através da reconciliação, que é feita através do corpo de Jesus na cruz. Essa palavra que Paulo usa aqui é muito interessante. Ela aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Outras 6 aparece uma palavra sinônima, mas nessa palavra ele coloca um prefixo que carrega a ideia de intensidade. Era como se ele dissesse, essa reconciliação realmente é verdade, porque custou Jesus na cruz. Aí minha pergunta nessa altura é, você já reconciliou-se com Jesus? Mas eu só posso entender que se eu me reconciliei na hora que eu admito que realmente eu sou inimigo de Deus. Na hora que eu não me comparo contra a pessoa, porque quando eu me comparo contra a pessoa, eu vou sempre achar alguém pior do que eu. Mas quando eu me comparo com Deus, eu tenho que dizer realmente eu sou teu inimigo. Porque olha o que eu falo, olha como eu sou por dentro, olha o orgulho que eu tenho, olha a minha tentativa de viver como se o Senhor não existisse, o Senhor não existisse, tentando viver a minha vida com a minha própria capacidade, sem depender do Senhor. Isso é pior que adultério, é pior que assassinato, é pior que ira, porque isso é orgulho. E foi o orgulho que derrubou Satanás do céu. E é o orgulho que mais nos afasta de Deus. Mas quando eu olho para Jesus, quando o corpo dele foi crucificado, como Paulo diz, através do seu corpo na cruz, o corpo físico. E eu creio nisto.
a reconciliação acontece. Deus nos põe de volta. Mas uma última coisa. A vida de Jesus atrai porque Ele está acima de todas as coisas. Atrai porque Ele é um reconciliador. Mas no versículo 22 diz: é preciso, porém, que continue a crescer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo. Sabe o que Paulo está dizendo? Primeiro, ele não está dizendo que uma vez que eu fui reconciliado, eu volto a desreconciliar. Não é isto. Uma vez que você creu em Jesus como seu Salvador, você foi feito filho e ninguém pode deixar de ser filho. Mas eu posso viver como se eu não fosse filho. Eu posso viver como se eu não houvesse sido reconciliado. Por isso ele diz: é preciso, porém, que continue a crer nesta verdade. Aqui é um convite de Jesus. Jesus lhe convida amorosamente, mas firmemente, assertivamente, para dizer: continue andando no estilo de vida para o qual lhe chamei. Qual foi o estilo de vida para o qual ele me chamou? Sermos santos, vivemos sem culpa e vivemos livre de qualquer acusação. Mas às vezes, meus queridos, a gente diz que crê em Jesus, que a gente foi reconciliado, mas a gente volta a praticar algumas coisas, como no passado. Às vezes nos acostumamos, já que a graça existe, então Deus sempre vai me perdoar. Mas a graça nunca é leviana, a graça é responsável. É porque eu amo a Deus que eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. Mas às vezes eu volto a pecar, eu volto a adulterar, eu volto a ter maus pensamentos, eu volto a mentir. Aqui é o convite de Jesus. Uma vez que você foi reconciliado, continuem como naquele primeiro amor, como vamos cantar daqui a pouco. Aquilo que você experimentou no dia que você disse: eu sou pecador e eu quero viver para Jesus. Você dizer: eu vou parar aquilo que eu estava fazendo de errado, porque eu fui chamado para viver uma vida de santidade, uma vida que reflete esta reconciliação. Aqui a palavra, a expressão que Paulo usa é um imperativo, é como se ele falasse: continuem vivendo a vida para a qual vocês foram chamados. Santidade tem a ver não somente com não pecar, a gente nunca vai deixar de ser pecador, mas dizer: aqui está a minha vida, eu quero oferecê-la para o Senhor. E se é para o Senhor, tem que ser uma vida íntegra. E quando eu violo a integridade, eu poder voltar a dizer: eu errei. E eu quero voltar. E eu quero terminar fazendo 3 aplicações curtas. A primeira delas é, vou repetir: você já se reconciliou com Deus? Eu estou dizendo você algum dia na sua vida já disse: eu sou inimigo de Deus, porque olha o que eu faço, mas agora eu quero crer que Jesus morreu na cruz, o corpo dele foi partido crucificado no meu lugar. Eu quero como meu Salvador, porque Ele que me reconcilia. Não é vir à igreja que me reconcilia, não é dar meu dinheiro que reconcilia. O que me reconcilia com Deus é o que Jesus fez na cruz. Você já fez isso? Meu querido, minha querida, se você nunca fez, hoje é o grande dia. Hoje é o dia, como começamos esse culto, hoje é o dia que o Senhor fez. Não vai embora sem experimentar essa reconciliação. Crendo que o corpo de Jesus foi crucificado para reconciliar você com Deus. E não é somente, é apenas isto. Os que queriam nessa doutrina que Paulo estava combatendo, eles diziam que para a pessoa se reconciliar com Deus, ela tem que passar por várias emanações, ela tem que passar por várias vidas, até que um dia a vida dela fosse purificada. Paulo fala: é somente e unicamente Jesus, apenas creia nisso.
Segunda aplicação é, pode ser que algum tempo atrás você realmente disse, eu quero Jesus. E você entregou a vida dele a ele, a sua vida a ele. Mas como está a sua vida hoje? É uma vida do primeiro amor? É uma vida que você busca realmente relacionamento íntimo com Jesus, que deixa Ele mudar a sua vida dia a dia, que a sua vida hoje, domingo, não é diferente amanhã no seu trabalho. Não que você vai entrar com a Bíblia debaixo do braço no seu escritório, eu sou crente, não é isso não funciona. Mas lá onde você vive, na sua casa, no seu consultório, na sua empresa, você poder viver realmente e retamente. E se você não está vivendo assim, hoje é o dia da volta. Porque Jesus diz, continue vivendo como naquele primeiro dia. Ele está te chamando para isso. A terceira aplicação é, todos nós estamos aqui, nós temos algum amigo que não conhece Jesus ainda, que continua sendo inimigo de Deus, mesmo sem saber. E meu querido, minha querida, o seu amigo, meu amigo, não vai para o inferno se eu não pregar, porque Deus não depende de mim, de você, para levar alguém para o céu. Mas Ele dá para você e para mim esse privilégio de dizer, Deus, estou aqui para o Senhor me usar na vida desta pessoa. Eu queria que você fosse embora hoje com um nome, dizendo, Deus, me leve, me use para levar esta pessoa a Jesus. Você não sabe a alegria que você vai ter no dia que você descobrir que Deus lhe usou para levar esta pessoa a Cristo. O seu trabalho não é convertê-la, é Deus que muda, mas o seu trabalho e o meu trabalho é dizer, Deus, me use na vida desta pessoa. Quando você para orar, nós vamos cantar mais uma música que fala sobre o nosso primeiro amor. Mas eu queria dar para você agora o tempo para lidar com essas 3 perguntas que eu lhe sugeri. Se você nunca disse para Jesus, Jesus, eu realmente entendi que eu não faço o que o Senhor quer. Mas eu quero nesta manhã dizer, eu te quero como meu Salvador. Diga para Ele onde você está. É entre você e Deus esse tempo agora. Também você que já há muito tempo conhece Jesus, mas perdeu aquele vigor, aquela alegria de andar com Ele. Talvez você queira orar e dizer, Senhor Jesus, me leva novamente àquele primeiro amor, em que eu vivia para te agradar, não somente no domingo, mas de segunda a sábado. Este é o dia da volta. Mas eu queria encorajar você também, nesse instante. Pedir a Deus, Deus me dá um nome. Me dá um nome. Para que eu possa orar por esta pessoa. Servir esta pessoa. E deixar-me ser usado pelo Senhor. Para ela ser reconciliada contigo. Peça a Deus isto. E aquela oração que a Bíblia diz, que quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, Deus nos ouve. Essas 3 orações são orações da vontade de Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu és supremo. Tu és o primeiro. Tu és o Criador. Tu és o nosso herói. Mas o Senhor me reconciliou contigo. O Senhor nos reconciliou contigo.
E nós te agradecemos por isso. Porque tendo criado todas as galáxias, o Senhor me conhece por nome. O Senhor nos conhece por nome. O Senhor morreu por mim e por nós, porque o Senhor nos ama. Obrigado. Queremos ter a vida que o Senhor quer nos dar. Queremos cantar esta próxima música, também como uma oração, cheia de alegria pelo que Tu és. Em nome de Jesus oramos. Amém.